Seja muito bem-vindo ao Anime Experience. Essa é a primeira aula do curso básico da alma. Eu estou te convidando para uma jornada de 10 aulas, 10 encontros, em que você vai mergulhar dentro de quem você é. A gente fica procurando fora como resolver a vida, uma série de cursos, uma série de coisas, mas eu quero te dar um espelho para te ajudar a olhar para dentro e saber que boa parte das respostas se encontram dentro de você. Bom, peguem um cafezinho, uma água, um chá, um bolo, um pão, senta num lugar confortável, deita na sua cama para assistir essa aula hoje aqui comigo, a primeira de 10 aulas. Bom, deixa eu falar algumas coisas. Eu estou aqui sentado no sofá da minha casa porque eu resolvi compartilhar com vocês esse lugar de intimidade. Eu acho que a alma é um lugar de intimidade. Não faria muito sentido eu pegar um estúdio, um lugar muito elaborado e não mostrar para vocês como que é um pouco da minha vida real. Estou aqui, estou do lado dos meus livros, parece bastante bagunçados, mas para mim não é nada bagunçado porque eu vira e mexe, volto a esses textos para poder reler, reestudar, reencontrar algumas passagens desses textos que são muito importantes para mim. Então eles estão exatamente do jeito que são. Eu e a Lid, nós temos o hábito de ler bastante, e por isso que eu resolvi compartilhar um pouco desse sofá da minha estante de livros aqui com você, e é nesse cenário que a gente vai fazer os 10 encontros do curso básico da alma. Pois bem, nessa aula você vai começar a entender como funciona a sua alma. A alma humana, historicamente, é essa dimensão imaterial que a gente não pode pegar, não pode tocar. Ninguém pode dizer assim, deixa eu encostar na sua alma. Não tem como. Essa dimensão, então, imaterial, isso ela não é concreta, não é material, que tem uma força, um poder, exerce uma influência enorme sobre quem nós somos. E quando a gente vai olhar para a história da humanidade, a gente vai perceber que desde a antiguidade, em todos os povos, culturas, em todas as sociedades, inclusive hoje, a alma humana sempre foi muito, muito, muito valorizada. A grande questão é que no mundo atual surgiu um novo grupo de pessoas que basicamente reduz o ser humano a uma série de células, hormônios, tecidos, ossos e um pouco, quem sabe, de vontade. Quem nunca ouviu ideias do tipo assim, o problema não é que eu estou irritado, o problema é o cortisol que está muito alto, por isso eu estou tão estressado assim. Ou outras pessoas vão dizer, nossa, eu estou o tempo todo buscando dopamina. Tem livros, inclusive, Nação Dopamina, um monte de coisas escritas para justificar o fato de que a pessoa está buscando um certo prazer, né? Então, tem uma série de coisas sendo ditas no nosso mundo contemporâneo que diz pra gente o seguinte, olha, você não é bem você, é o teu hormônio, é o teu corpo, é a tua vontade. Então, você tá triste, talvez tenha que pegar um pouco de sol. Eu já vi quantas pessoas dizerem, olha, essa pessoa tá ficando depressiva porque não tá indo pra rua, tem que jogar bola, tem que fazer alguma coisa, tem que pegar um pouco de sol para melhorar essa condição dela, né? Então, o que eu estou dizendo, o que eu estou mostrando para vocês? Existe uma ideia hoje de um ser humano, isso é, uma pessoa reduzida ao seu corpo, a uma série de hormônios, a tecidos e por aí vai. Aí eu fico aqui me perguntando, e talvez você também se pergunte sobre isso. Cadê a alma dessa pessoa? Eu sou uma série de hormônios e basta tomar vitamina D, ômega 3, whey protein, creatina, bastante água e me alimentar bem para eu ficar uma pessoa saudável. E obviamente isso é ótimo, é maravilhoso. Fazer exercício, se alimentar bem, dormir bem, tudo isso é o básico do funcionamento do corpo, de um corpo saudável. Agora a grande questão é cadê a alma dessa pessoa? Essa é a grande pergunta. Porque a alma está se perguntando qual é o meu sentido nesse planeta Terra. Qual é o meu propósito? Qual é a minha vida? Para onde eu vou? Por que eu existo? Pois bem, a conversa aqui desse Ânima é sobre isso. É sobre esse eu que está sendo cada vez mais perdido pela nossa sociedade, que nos reduz quase sempre a taxas, hormônios
e alimentação, sono e água. Eu quero dizer para você, você tem uma alma, você tem uma parte sua imaterial que move quem você é. Pois bem, é sobre isso que a gente vai conversar então. Deixa eu começar do judaísmo, uma tradição de espiritualidade muito antiga no planeta Terra. Os judeus usam um termo que é relatado lá em Gênesis capítulo 2. O texto diz que Deus cria um bonequinho do pó da terra e sopra nele fôlego de vida e ele se torna uma alma vivente. Só que o hebraico diz Nefesh Hayah, um ser vivo. Quando os hebreus vão falar sobre alma, eles não estão falando como os gregos vão pensar lá depois, que essa é a dimensão imaterial. Alma para eles é aquilo que é a vida, é a dimensão total da vida, é o todo da vida, é o ser da vida. Mas é esse ser misturado com o corpo. Não há divisões, tricotomias, dicotomias para a alma como os judeus pensavam. Isso vai aparecer com mais força quando os gregos surgem no mundo e começam a trazer uma ideia de uma alma que deve ser livre, como é o pensamento do Platão. Platão imaginou uma caverna. A caverna você vê sombras, você não vê a realidade, e você tem uma alma que quer sair, uma alma que quer ser livre, uma alma, como diz Platão, que é eterna. Essa ideia do Platão não tem nada a ver com o que os judeus pensavam. Até porque, para os judeus, não é a alma que vai viver eternamente, mas o que importa é o corpo. É a vida física na sua totalidade. Platão vai dizer, não, calma aí. O corpo é uma prisão da alma. O corpo é alguma coisa que aprisiona quem a gente de fato é. Por isso que a gente precisa sair do corpo. E daí todas as teorias de uma alma eterna, de uma alma que vai viver eternamente, os primeiros pensamentos de uma alma que vive vagando pelo planeta Terra eternamente. Depois, os cristãos vão trazer a ideia de uma alma que vai para o céu e o corpo fica na terra, e a alma é que vive eternamente, a alma que é salva, e toda uma ideia, uma teologia baseada na salvação da alma. Bom, o tempo passou, chegou o período em que as pessoas começaram a dizer, bom, o que importa não é tanto a alma. A alma é complicada, a alma é confusa, ela é cheia de sentimentos confusos, ela pode enganar a gente. Então aí surgiu uma outra ideia que é o seguinte, o que importa para você é a razão, o seu pensamento. Penso, logo existo. O pensamento, então, é a força da vida. Isto é, se você é capaz de pensar, você é capaz de decidir. Aí, bom, a gente vai avançando um pouco na história da humanidade, chega no final do século XIX, início do século XX, e surge uma pessoa que vai guiar a nossa conversa aqui, chamada Sigmund Freud. Sigmund Freud, ele é um judeu austríaco, se tornou médico, neurologista, e que foi o responsável por colocar uma pedra no sapato da modernidade, que acreditava que o pensamento, a razão, ela dava conta da realidade. O Freud, então, vai começar a tratar alguns pacientes e vai perceber uma coisa. O ser humano não é tão racional como ele pensa. Essa ideia positiva de que se a gente ordenar bem o pensamento, organizar bem a vida, a gente vai progredindo, Freud vai dizer, calma, eu estou percebendo aqui com os pacientes que tem algumas coisas que fogem à razão, algumas coisas que fogem à consciência, algumas coisas que fogem a essa realidade que vocês estão dizendo, que se vocês pensarem direitinho, a gente vai dar conta do mundo. O Freud vai, então, descobrir uma coisa fundamental. O inconsciente. O inconsciente é uma dimensão humana que escapa, que foge, que não é percebido, é recalcado daquilo que eu sei intelectualmente. Deixa eu te explicar um pouco essa história. O Freud vai pensar um ser humano como alguém
que é amplamente governado pela sua psique. A palavra psique surgiu nos gregos, mas o Freud vai reinterpretar isso à luz do seu trabalho com os seus pacientes na clínica. O que era a psique para Freud, para a psicanálise e para a gente aqui no nosso curso. O Básico da Alma é um curso que une espiritualidade, psicanálise e teologia. Então, fique atento, ouça bem o que eu vou dizer, porque isso é fundamental para você entender o que é isso que a gente chama de alma. O que é esse negócio? Como é que funciona? Dá para compreender? Dá para organizar essa alma? O Freud vai dizer sim, dá para eu explicar. Espera um minutinho, eu vou te explicar como é que funciona a sua psique, como é que funciona a sua alma. O Freud vai dizer, então, no primeiro momento, que nós temos 3 instâncias. Isto é, nós temos uma parte nossa consciente, isso é aqui, é o que eu estou fazendo, consciente, é a parte que lida com a realidade, com a coisa concreta, aquilo que eu vejo, aquilo que eu penso, consciente. Tem uma outra parte pré-consciente. O pré-consciente é uma parte nossa que está ali no meio do caminho com uma outra parte que vai aparecer chamada inconsciente. Se você for procurar inconsciente aí no Google ou em algum livro, geralmente as pessoas criam aquela figura do iceberg. Aí você tem a ponta do iceberg, que é o consciente, um pedaço entre a parte externa e a parte dentro da água, que é o pré-consciente, uma parte enorme, profunda, que é o inconsciente. Apesar dessa não ser a melhor ilustração para pensar nessas três partes que estão presentes no ser humano, eu acho que dá para entender. Consciente, aquilo que eu sei, aquilo que eu lembro, aquilo que está aqui pronto na minha memória. O pré-consciente, aquilo que eu busco. Quando é que eu fui em tal lugar, em tal dia? Vou tentar lembrar aqui. Isso está no pré-consciente. Não está tão fácil de acessar, mas está aqui dentro. Se você lembrar um pouquinho, você acessa, você chega lá. E existe uma outra parte que é o inconsciente. Esse inconsciente, Freud vai dizer num segundo momento, que ele chamou de uma segunda tópica, que tem uma série de mecanismos, vamos dizer assim, uma série de movimentos que governam amplamente a vida do ser humano. O inconsciente é a grande descoberta da psicanálise, é a grande descoberta do Freud. O que é o inconsciente? Muita gente pensa que inconsciente é estar desacordado, porque é natural quando alguém sofre um acidente e fica desacordado, alguém diz assim, essa pessoa está inconsciente. Não, ela está desacordada. Inconsciente está presente quando eu estou acordado, quando eu estou dormindo, ele aparece o tempo todo, ele rege tudo. Para a psicanálise é assim, o inconsciente ele tem 3 dimensões importantes. O id, que é o isso, é aquela parte nossa que a gente não entende bem, são os desejos, as vontades, as demandas, isso é id. Id é aquilo que fica aqui dentro de mim, dizendo o seguinte, Herbert, você vai comer um sorvetinho, tem um sorvete ali na geladeira, você tem que comer, você está com vontade de comer sorvete, é o id. O id é a parte que move a vontade, move esse desejo mais banal do dia a dia. O id vai movendo aquilo que eu quero, aquilo que eu estou com vontade, aquilo que eu estou desejando. O id é, digamos assim, vontade pura. Id é aquilo que me move para fazer e para satisfazer a minha vontade. Eu quero. Isso é id. Então isso, uma parte minha que me governa amplamente. O Freud vai dizer que o bebê, seu estágio inicial, ele tem um id assim muito grande. Ele quer se alimentar, ele quer mamar, ele começa a chorar, a gritar, a espernear, a brigar. É id puro. Só que a gente só tem vontade, a gente só tem esses desejos mais triviais do dia a dia. Não, tem uma outra parte nossa, que é o ego, o eu. Que o eu, ele vai ter que lidar com uma outra parte que é o que nós chamamos de superego. O superego nada mais é do que a introjeição, isso é, eu guardei dentro da minha cabeça
das minhas emoções aqui, tudo aquilo que eu aprendi na relação com os meus primeiros cuidadores, pai, mãe, avô e avó, tio e tia, professor, enfim, aonde a pessoa tenha sido criada, cuidada, educada, ela vai introjetar a lei, porque a criança nasce sem uma lei interna. Ela não sabe o que é certo, o que é errado, ela não sabe o que se deve, o que não se deve, o que pode, o que não pode, o que é feio, o que é bonito, o que dá vergonha, o que não dá vergonha. A criança não tem isso. Ela é id. Ela quer fazer suas necessidades básicas na frente de 30 adultos, ela vai fazer como se não tivesse ninguém ali. Ela vai... aprende um palavrão, ela vai lá e xinga na frente de todo mundo. Ela quer botar o dedo na tomada, ela vai lá e bota o dedo na tomada. Quem tem que ir educando, dizendo isso não pode, isso está certo, isso está errado, isso não deve ser feito. Essas compreensões todas que a gente vai chamando de educação, são esses primeiros cuidadores, geralmente pai e mãe, que vai colocando essas leis, limites, até que lá pelos 6 anos de idade a criança começa a introjetar esses limites, essas leis, e começa por si só a aprender o que pode, o que não pode. Isso é o super-eu, o super-ego, essa parte que a criança introjeta nos seus pais. Todo mundo na vida geralmente tem esse interdito da lei, né? Do que é certo, o que é errado, esse super-ego. Então eu tenho uma vontade muito grande e uma lei muito forte. E o eu, onde é que ele está? Está aqui no meio. Negociando com a vontade e com a lei. Só que o problema é que nós não temos só a vontade e a lei. Nós temos uma outra lei que é um outro tipo de superego, a cultura, a sociedade, a escola, a igreja, o país, a lei do país, a cultura local, as regras do condomínio, as regras da escola, as regras de convivência, as regras familiares, uma outra lei que também vai mexer muito na nossa vida. A nossa alma está aqui dentro. Ela deseja, ela tem vontade, ela quer ir para um lado, ela quer ir para o outro. E aí você tem uma outra parte sua que é o eu. E fica o tempo todo tendo que negociar entre a vontade, entre a lei e entre a lei externa. Isso aqui já causa conflito suficiente para te deixar angustiado, ansioso, preocupado, com medo, amedrontado e viver uma vida bem complicada. Ou você aprende a negociar internamente de uma forma que o seu ego ele esteja tão amadurecido que ele consiga perceber as demandas do id, as demandas do superego, as demandas do superego da cultura, e ele consiga achar um ponto de equilíbrio. Por exemplo, quero muito comer um sorvete, meu Deus, esse sorvete é a coisa que eu mais quero agora, eu tô com muita vontade, mas são 8 horas da manhã, não tomei nem meu café ainda, eu nem acordei, já vou acordar ingerindo açúcar, gordura, uma série de coisas, isso vai fazer mal para mim. Então o superego vai dizer, não faz isso, vai fazer mal para você, vai destruir sua saúde, vai te prejudicar. O id fala, vai lá, Herbert, come esse negócio, estou com muita vontade, eu quero muito, eu quero. E aí tem um eu aqui, doido da cabeça, dizendo, mas eu quero, mas eu não posso, eu quero, mas eu não devo, se eu comer eu vou ficar culpado, o que eu faço então? Aí o eu, que está um pouco mais amadurecido, vai dizer o seguinte, olha, eu não posso agora, mas depois do almoço eu posso pegar 2 bolas de sorvete e comer tranquilo, que isso não vai prejudicar tanto a minha saúde, isso não vai prejudicar tanto a minha vida. Entende? Esse eu está aprendendo a negociar agora com a vontade e a regra, o desejo e a lei. É assim que a gente vai amadurecendo. É claro que o mundo da psicanálise é enorme, é muito grande. Não é tão simples, mas esse é o básico da alma. O Santo Agostinho tem um texto muito interessante, que eu sou apaixonado, que são as Confissões. Ele diz o seguinte, a alma ordena e o corpo se move. A alma diz, então o corpo faz. Essa era uma lógica de Santo Agostinho, que é um teólogo neoplatônico, e ele pensa numa alma que governa o corpo. O Freud vai pensar a mesma coisa. É uma psique, uma alma que governa a vontade, que governa a decisão. Quanto mais conscientes nós nos tornamos do nosso mundo inconsciente, mais capazes nós somos de ordenar
a nossa vida. Então, a conversa de hoje aqui é para você entender o básico do seu funcionamento psíquico. Id, ego, superego. Isso, id, vontade e desejo. Ego, eu. E superego, essa instância da lei, da ordem, do certo, do errado. Você ainda tem o consciente, pré-consciente e inconsciente. Consciente é o que lida com a realidade. Pré-consciente que está ali no limiar e inconsciente é o todo. Mexe em tudo, governa tudo. Então, quanto mais sabedores do nosso mundo, mecanismos inconscientes a gente tem, melhor será para a gente lidar de maneira adultecida, amadurecida com a nossa própria vida. O que eu quero dizer para você é o seguinte: conheça a sua alma, conheça as suas dinâmicas internas. Quanto mais você conhecer, melhor será para a sua própria vida. Por isso que esse curso aqui é o básico. A gente vai conversar aqui, estabelecer o chão da conversa, o básico, aquilo que você precisa de saber para início de conversa. Você pode procurar um processo de psicanálise mais profundo, processo terapêutico, para se dar conta dessa dinâmica. O que eu quero mostrar para você é que você não é um amontoado de tecidos, pele, hormônios, osso, olhos, boca. Não. Você tem uma alma, uma coisa que te interpela, que te move, que te questiona, que te pergunta, que te fica aí mexendo dentro de você. Isso é a sua alma. É a parte de você, talvez uma das muito importantes que você tem. Eu vou dizer a mais porque o nosso corpo é importante demais, por isso que a gente tem que cuidar dele, a gente tem que cuidar do tudo. Mas essa alma, que são as nossas características, a nossa identidade, aquilo que a gente é muito importante. Hoje é o primeiro, assim, a base, a ponta do iceberg para a gente começar a conversa. Só que a gente tem mais 9 encontros pela frente. Além desses 9 encontros, a cada 15 dias tem uma live para tirar dúvidas, perguntas, conversar, esclarecer alguns pontos que talvez tenham ficado em abertos aí na sua cabeça. Isso tudo, gente, básico da alma para começar um 2025 assim, muito mais integrado, muito mais organizado, pelo menos sabedor daquilo que você precisa fazer. Tudo isso por menos de R$30 por mês. É muito barato. R$30 você não compra nenhum lanche na rua. Isso por mês. Eu não estou falando de uma coisa que você vai pagar diariamente, não. É por mês. R$30 por mês. É uma coisa muito, 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 muito baratinha para você fazer esse investimento e tomar contato com esse conteúdo, com esse conhecimento que não é. E você não vai encontrar, acho que em nenhum lugar dessa internet. Uma coisa que eu criei aqui do zero, lendo esse bando de livro aqui, tentando achar caminhos para tornar mais fácil para que você pudesse fazer um excelente curso. Por isso, invista no curso O Básico da Alma. 2 coisas. Entre lá na minha comunidade do WhatsApp. Segunda coisa, vai lá no link que eu estou deixando aqui no YouTube para que você faça a sua inscrição, pague o curso e faça as próximas 9 aulas. A ementa do curso está lá, tudo que você precisa saber está na nossa página. Vai ser extraordinário. Então não perca essa oportunidade sobre o básico da alma. Muito obrigado por ter assistido e eu te vejo na Hotmart para as próximas 9 aulas. Até lá.